A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao programa Mais Sábios, este programa que nós falamos para toda a família. Aqui nós falamos com o idoso, para o idoso e sobre o idoso. E tem sido tão importante a sua participação conosco aqui. Desde já queremos agradecer a todos os nossos queridos irmãos que acompanham e que participam deste programa. Se o senhor ou a senhora ainda não são inscritos no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, pode se inscrever agora mesmo no YouTube e também deixar aqui o seu comentário, compartilhar com os seus familiares e curtir este programa clicando no joinha que está aqui embaixo. Tão boa é a sua participação e relevante, trazendo mais visibilidade ao canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Na edição de hoje, neste programa falaremos sobre o recurso da graça madrugada, que tem sido uma arma espiritual na vida do servo de Deus. Como é bom buscar ao Senhor pelas madrugadas. Como a própria palavra de Deus registra e diz: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Como é bom buscar ao Senhor. Para falar deste tema, nós temos a participação aqui de dois pastores conosco e vamos apresentá-los. Primeiro, o pastor Gilberto Pedro, que está conosco aqui, é de João Pessoa, na Paraíba, e tem participado conosco aqui do programa. Na edição anterior, participou falando a respeito do jejum e hoje está conosco para falar a respeito da madrugada. Seja muito bem-vindo, pastor Gilberto. Ô, pastor Abel, paz do Senhor, muito obrigado pelo convite, também a todos os irmãos que assistem esse programa. Desejamos a paz do Senhor Jesus. Amém. Conosco também está aqui o pastor Bísio, ele que é responsável do trabalho de acessibilidade na obra, junto com tantos irmãos nossos espalhados pelo Brasil que cuidam também dos idosos. Seja muito bem-vindo, pastor Bísio. Paz do Senhor, pastor Abel, pastor Gilberto, a você que nos acompanha. Pastor Abel, quanta experiência nós temos. Os irmãos podem ver aqui pelas fotos. Olha, são fotos de um mini seminário com os mais sábios, com os idosos, em Natal, Rio Grande do Norte. Experiência que eles tiveram, passaram uma manhã toda com os idosos e os pastores depois, no final, foram apertados. Quando será o próximo? Já querem saber quando será o próximo mini seminário com os idosos, com os mais sábios. Essa experiência é maravilhosa. Não é? Inclusive, eu fui procurado por irmãos idosos da área onde eu estou, na região de Ponta da Fruta, e até falaram conosco, né? Olha, nós soubemos que está acontecendo seminário até para os irmãos idosos, e nós queremos também. Nós vamos ter que planejar um mini seminário para eles na região de Ponta da Fruta agora. E tem uma outra experiência. Você pode os irmãos falar, levar o diácono Daniel de Campina Grande, pastor Janduírio, me passaram a experiência que eles enviaram o link do Mais Sábio para uma instituição de idosos, que cuida de idosos. Eles assistiram o programa e ficaram maravilhados. A Igreja Maranata se preocupa então com os idosos. Eles ficaram assim maravilhados. Como pode ter um programa dedicado aos idosos na igreja? Então ficaram maravilhados com o cuidado da igreja, com esse tema, com esse grupo tão amado por nós na igreja. É isso mesmo. Eu quero até aproveitar aqui a fala do pastor Bísio com essa experiência contada e já deixar registrado aqui aos irmãos que nós vamos ter algumas edições especiais aqui, conversando com os irmãos idosos, conversando com este grupo de pessoas que é tão importante, em alguns locais onde eles estão abrigados ali, onde eles moram, né? Essas casas especiais que cuidam dos nossos irmãos idosos. Nós vamos fazer um programa conversando com eles lá também. Vai ser uma bênção, né? E glória a Deus, porque o programa ele tem alcançado, como a experiência contada aqui, ele tem alcançado muitas vidas, muitos lares, muitas pessoas. Você que nos assiste talvez não seja da classe dos idosos, ainda não tem mais de 60 anos, mas certamente tem familiares, amigos, irmãos da sua igreja que são idosos. Vamos cuidar deles, que são tão importantes nesta obra. Pastor Gilberto, a madrugada na vida do servo, o que ela pode gerar na vida do servo como benefício? A madrugada, né, pastor Abel, gera na vida do servo de Deus um fortalecimento, né, irmãos? Fortalecimento, gera
alegria, gera ânimo, né? Disposição para servir ao Senhor, para realizar a obra do nosso Deus, para evangelizar, né? Para continuar perseverando nas orações. Então, esse recurso, ele é maravilhoso. É um recurso que fortalece a vida do servo, principalmente a vida dos nossos irmãos idosos, né? Essa classe que tanto tem buscado ao Senhor pelas madrugadas, e Deus tem ouvido, Deus tem recebido esse recurso da madrugada na vida dos nossos irmãos idosos, pastor. Glória a Deus. Pastor Bísio, nós temos muitos textos bíblicos, muitas experiências contadas na palavra de servos que vivenciaram aquilo que era uma experiência com Deus por meio da madrugada. O senhor tem algum texto aí que queira ler, participar conosco aqui, aos nossos irmãos? Temos sim, pastor Abel. Entre tantos, como você disse, né? A gente pensa em Daniel, pensa em tantos servos, que é uma bênção, né? Mas nós temos um idoso, vamos chamar assim, com toda a licença bíblica, né? Abraão, né? Abraão já de idade, com seu filho. Deus o chama para um momento muito especial e ele vai esse encontro, essa missão, pela madrugada. Poderia ser um outro momento do dia, não poderia? Mas é pela madrugada porque é o momento em que Deus fala. Então, queremos ler aqui com os irmãos. Veja, em Gênesis 22, no versículo 3, diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Veja, então, o cuidado, a madrugada e a família envolvida ali na madrugada, né? O seu filho, então, experiência de Abraão. Então, quando nós falamos do recurso da graça da madrugada, nós estamos firmados na palavra de Deus. A base é a palavra de Deus, não é? Desse recurso da graça. Muito bom. Experiência na palavra de Deus, registrada para que todos possam viver a mesma experiência. O que está na palavra de Deus são conselhos, são instruções que o Senhor tem nos dado para que também possamos viver as experiências com o Senhor. Temos uma participação especial agora de um pastor, nos enviou aqui um vídeo para falar um pouco a respeito da madrugada. Pastor Mauro Brito, fala conosco. A paz do Senhor, pastor Abel. Estamos aqui no estúdio da Rádio Manaim, onde se processam as madrugadas, e o Senhor, Ele tem dado grandes experiências, né? Os nossos irmãos idosos, eles estão sempre presentes, mandando mensagens, escutando, acompanhando. Alguns idosos relatam que é a companhia deles pela manhã, acordam cedo e já estão acompanhando a rádio. Isso renova, as experiências são grandiosas. Alguns irmãos relatam, né, curas, operações de maravilhas, e há uma experiência grande nesses tempos de madrugada, quando nós estávamos aqui e a mensagem, o Senhor trouxe ali a mensagem quando Paulo estava na prisão, e ele fala para o carcereiro: não faças nenhum mal a ti, nós ainda estamos aqui. E logo depois nós recebemos aqui a mensagem de um irmão que ele mesmo falou que aquele era o último culto, a última madrugada, ele estava decidido a tirar a própria vida. E quando ele ouviu essa palavra, essa mensagem: não faças mal, não faças nenhum mal a ti, que nós ainda estamos aqui, ele desistiu, ele se arrependeu e imediatamente ele mandou uma mensagem aqui para a rádio, e foi uma alegria muito grande, uma experiência grandiosa, porque o Senhor tem operado maravilhosamente nessas madrugadas. Os irmãos tenham essa experiência, porque o Senhor tem sempre falado grandemente, né, nessas madrugadas da Rádio Manaim. Irmãos, a todos a paz do Senhor Jesus. Pastor Mauro Brito, que bênção ter a sua participação aqui. Essa palavra certamente ela instrui e ela nos traz um grande benefício a todos os nossos irmãos que
assistiram aqui o Pastor Mauro. O Pastor Mauro é participante aqui das madrugadas da Rádio Manaim e tem tantas experiências com o Senhor. E agradecemos assim o nosso querido companheiro Pastor Mauro. Na sequência, nós vamos aqui exibir alguns vídeos que serão comentados pelos pastores que estão conosco hoje. O primeiro vídeo é do nosso irmão Tarcílio Machado, ele que reúne na igreja de Itabaiana. Ele vai falar com a gente a respeito de uma experiência que ele viveu, ou que ele vive, todos os dias, pela madrugada. Vamos ouvir. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Tarcílio Machado, sou da igreja de Itabaiana, ministério de pastor Paulo Roberto, e estou aqui para falar das experiências com a madrugada. Há 28 anos, buscando aquilo que Deus, que a gente tem certeza que Deus nos oferece e reservou para nós, eu encontrei na madrugada a melhor expressão da certeza de que temos de receber o alimento diário, o maná, o pão que Deus faz cair do céu para alimentar nossas almas. E o que mais que eu posso dizer da madrugada? São muitas as experiências vividas, eu só não posso conceder uma igreja sem madrugada. Para mim, uma igreja sem madrugada é uma igreja que tem tudo para enfrentar dificuldades. Por isso, a madrugada é o culto de agradecimento a Deus por tudo aquilo que já se obteve e por tudo que a gente sabe que está reservado para cada um de nós. Irmão Tarcílio, glória a Deus. Obrigado por enviar o seu vídeo, participar conosco do programa. Tem sido tão bom ver aqui os nossos irmãos contando as suas experiências. E vamos pedir aqui o pastor Gilberto para poder falar um pouco a respeito da experiência aqui que conta o nosso irmão Tarcílio, 28 anos buscando o Senhor pela madrugada. Pois é, pastor Abel, né? 28 anos buscando o Senhor pela madrugada. Irmão Tarcílio, que bênção. Isso é um exemplo, né? Para nós, isso nos alegra muito ver o irmão durante todos esses anos buscando ao Senhor pela madrugada. E eu quero dizer uma coisa, viu, pastor Abel? A igreja de Itabaiana, lá em Sergipe, é uma igreja muito avivada. É uma igreja onde eu conheci alguns irmãos ali, uma bênção. Então, ficamos muito felizes em receber, em participar, né, desta experiência. Isso nos enriquece, nos alegra. E realmente, irmão Tarcílio, uma igreja sem madrugada, ela não consegue caminhar, né? Mas uma igreja que tem madrugada e os irmãos participam da madrugada, é uma igreja forte, é uma igreja fortalecida e cheia de experiências com o nosso Deus. Que Deus abençoe, meu irmão. A paz do Senhor. Glória a Deus. Certamente é uma experiência que temos vivido diariamente, buscar ao Senhor pelas madrugadas. E até convidamos ao senhor e à senhora, por acaso ainda não assistiram, não participaram de uma madrugada pela Rádio Manaim, TV Manaim, está o convite. Acontece todos os dias este culto especial, onde o Senhor tem falado conosco e tem sido uma bênção ouvir a voz do Senhor ao acordar. Vamos dar sequência ao programa e vamos assistir o segundo vídeo que foi enviado pela nossa irmã Maria Conceição, ela que reúne na Igreja Central em Maringá. Vamos ouvir aqui a experiência da nossa irmã. Senhor, irmãos, eu sou Maria Conceição Jean, eu sou da Igreja Maranata do Centro Central, pastor Emerson. Eu quero contar minha experiência que eu tive, recente. Eu orei para dormir e eu até assim de madrugada, 1h30, conseguia dormir. Eu podia, Senhor, eu falei assim, eu senti um barulho e fiquei com um pouco de medo, mas eu falei, Senhor, envia o anjo para estar comigo, Senhor, não deixa eu ter esse medo. E eu ali com o pensamento da enfermidade, eu passei por uma dorna, foi assim poucos minutos, eu vi que uma voz falava comigo assim, não tenha medo, minha serva, eu estou contigo.
E naquilo eu fui abrindo meus olhos. Quando eu abri meus olhos, um anjo estava do lado da minha cama. Então eu glorifiquei o nome do Senhor. Foi uma mix, essa é a minha experiência. Ah, Senhor Jesus, irmãos. Irmã Maria Conceição, glória a Jesus pela sua experiência e por ter participado conosco aqui hoje do programa. Para falar um pouco a respeito da experiência que a irmã viveu, nós vamos passar a palavra ao pastor Bísio. Irmã Maria, que benção a sua experiência. Quando nós temos o estudo, pastor Abel, irmãos de anjos, é falado isso, é notado na palavra de Deus. Há anjos que ministram pela madrugada. E a experiência da nossa irmã comprova isso. Então, como é bom vermos os irmãos de Maringá, é uma região que tenho estado lá, muito envolvido com o trabalho de acessibilidade, pastor Fernando, e a irmã Maria, ao nos enviar essa experiência, comprova isso, como os irmãos têm trabalhado na acessibilidade, no cuidado com os mais sábios, com os idosos. Então, nessa busca, e a busca pela madrugada, são experiências com anjos, é assim que Deus fortalece, guarda e conserva o seu povo. Glória a Deus. E o terceiro vídeo que recebemos, ele vem lá de Santos, em São Paulo, é o nosso irmão Mário Roberto, que vai contar a sua experiência com a madrugada também. A paz do Senhor, meu nome é Mário, eu sou da igreja de Diadema, da região Santos. Estou aqui para contar uma experiência que eu tive na madrugada. A madrugada que a gente fala é a oração que a gente faz 6 horas da manhã na igreja. Moro distante da igreja, tinha que pegar ônibus, né? Agora eu venho de Uber. E eu não vinha nesse dia abrir a igreja. E eu ouvi uma voz 5h30 da manhã que falava assim no meu ouvido, vai. E eu ainda fiquei assim porque não ia dar tempo. Não dava tempo de ônibus, ir me arrumar, subir para o ponto. Mas mesmo assim eu ouvi a voz e obedeci. Subi para o ponto. Quando eu cheguei lá, o ônibus passou rapidinho, porque sempre demorava a passar. Aí eu falei pro motorista, rapaz, eu preciso chegar na igreja às 6 horas. Mas não vai dar tempo, não. Aí o motorista falou assim, deixa comigo. E ele não parou em nenhum ponto para pegar ninguém. Quando eu desci daqui, perto da igreja, subi a pé. Cheguei aqui, faltava 12 minutos para as 6. Foi um milagre de Deus, porque com certeza não ia dar tempo de chegar. Eu cheguei aqui, tem uma irmã na porta da igreja, sozinha, né? Então, 12 minutos para as 6 eu abri. Ela entrou para o templo, eu fiquei lá fora no postão. E depois da oração que ela fez, nós fechamos da igreja e eu fui embora. Mas eu estou aqui para contar essa experiência, não é porque eu vim abrir a igreja, mas sim para falar de um Deus que conhece todas as coisas, sabe todas as coisas e faz milagres. Porque chegar aqui a tempo foi um milagre de Deus. E o nome dele foi glorificado. Amém? Pai do Senhor a todos. Irmão Mário, glória a Deus. A sua experiência certamente enriquece aqui o programa Mais Sábios, porque é uma resposta de oração que o Senhor te deu. Eu vou passar aqui a palavra ao pastor Gilberto para poder fazer um comentário a respeito da experiência do nosso irmão Mário. Que bênção, né, pastor Abel? Que maravilha nós podermos ouvir essa experiência do nosso irmão, que para chegar à madrugada ele precisa pegar ônibus, né? E nesse dia específico ele não iria, mas ouviu a voz do Senhor, né? Vai à minha casa, vai, sobe-a. Então isso, irmão Mário, nos enriquece muito, nos traz muita alegria, nos fortalece, né? Em ouvir a sua experiência, em saber que o motorista do ônibus, né, ali mesmo, né, até estou correndo risco de sofrer alguma penalidade por não parar nas paradas, né, mas levou você até a sua parada, o ponto de ônibus, e o irmão pôde chegar a tempo na igreja e dar assistência ali, né, aquela ovelha, aquela irmã que estava ali no portão, e a madrugada aconteceu, e o nome do Senhor foi glorificado. Meu irmão, que Deus continue lhe abençoando. Não é isso, pastor Abel? É isso mesmo. Me recordo, inclusive, de uma experiência vivida por Daniel, o texto bíblico que se refere a uma experiência que ele registra, né? Dizendo que o Senhor, Ele muda os tempos e as horas, Ele estabelece os reis e tira os reis. O Senhor faz tudo.
E nesse dia, certamente, o senhor parou o tempo para o nosso irmão chegar ali na igreja e poder viver aquela experiência do culto da madrugada. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou a hora do recado, onde os nossos irmãos enviam seus vídeos e participam conosco do programa. Vamos assistir. Pai do Senhor Jesus, me chamo Sandro, estou na igreja do Rocha Cavalcante, no ministério do pastor Grécio. Queria fazer aqui um cumprimento à nossa irmã Rosa. Irmã Rosa é uma irmã centenária da igreja, uma irmã integrada, que participa ativamente dos cultos, uma irmã que tem o amor da igreja e que vive muitas experiências com o Senhor. Queremos deixar nosso abraço à irmã Rosa, que o Senhor continue abençoando a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Ana Paula, sou da igreja Bodopongó 1, Ministério Pastor Arimateia. Falar sobre minha mãe, Maria Ramos, tem 84 anos, é uma serva do Senhor de oração, valente, que tem perseverado na fé e tem sido um testemunho tremendo para a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor na vida da minha mãe. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Rosângela, eu sou membro da igreja aqui Bodocongó 1, do Ministério do Pastor Arimateia. Gostaria de mandar um recado para a irmã Graça, uma irmã que congrega conosco há muitos anos, uma serva maravilhosa, muito amorosa. É aquela pessoa que quando a gente chega na igreja nos recebe com alegria, com um abraço. Ela é uma pessoa muito, muito especial para nós na igreja. Tem nos concedido assim, muito fortalecimento como vivência no grupo de senhoras. Aquela senhora que está presente, que chega com um afago, com um abraço. E isso ela faz com todas as pessoas, sem distinção. Só mandar um abraço para a irmã Graça. Receba o meu abraço, irmã Graça. Glória a Deus. É muito bom ter a participação dos irmãos. E se porventura você ainda não participou do programa, você tem a condição agora mesmo de participar. Esse QR Code que está aparecendo na tela, ele serve exatamente para você apontar a câmera do seu celular e enviar o seu vídeo, a sua participação. Um vídeo curto de 30, 40 segundos, onde você vai contar aqui um pouco da sua experiência ou até mesmo mandar um seu recado. Quer mandar um recado para o avô, para a avó, para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, para os irmãos da igreja, idosos, ou os nossos irmãos idosos também querem enviar os vídeos aqui com recado, chegou a hora que você envia o seu vídeo. Esse QR Code aqui, como eu já disse, é só apontar a câmera do celular e enviar. Vai ser muito bom ter a sua participação conosco no nosso programa. Estamos chegando ao final desta edição quando falamos da madrugada, mas são tantas experiências e tantos vídeos que recebemos que vão ter outras edições, que nós vamos falar da madrugada também. Aguarde, porque tem muita bênção do Senhor vindo por aí neste programa. Queremos agradecer aqui a participação dos pastores convidados. Pastor Gilberto, muito obrigado pela sua participação. Pastor Abel, estamos felizes, alegres em podermos participar deste momento especial. Que Deus abençoe os nossos irmãos, idosos. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Pastor Bísio, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez conosco aqui no nosso programa Mais Sábios. Nós que agradecemos, pastor Abel, agradecemos aos irmãos dos mais sábios que têm enviado seus vídeos, suas contribuições, seus recados. Os irmãos ali em Sertãozinho, um abraço especial, eles têm se organizado. Danilo, responsável pela acessibilidade. E a gente vê a cada dia mais os mais sábios envolvidos no trabalho da igreja, nesse recurso da graça, a madrugada. Que bênção, glória a Deus. Glória a Jesus. Eu aproveito para deixar aqui uma palavra aos nossos queridos irmãos que têm participado nas igrejas, nos eventos, nas áreas, nas regiões, aquele grupo de irmãos que gosta de cuidar da parte da mídia, né? Filma ali, registra os eventos. Olha, envia pra gente, ajuda a gente aí na igreja. Manda o vídeo dos nossos irmãos idosos, dos pequenos também, de criança, intermediária, adolescente, dos jovens, dos varões, das irmãs, deixando seus recados e participa conosco aqui do nosso programa Mais Sábios. Chegamos ao final desta edição e agradecemos a sua participação e até breve.